Boa tarde, irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, também das nossas congregações aí na Paraíba, em Catolé do Rocha e ainda Patu, Almino Afonso e Antônio Martins, do Rio Grande do Norte. Vamos trazer a exposição da Palavra de Deus na escola dominical. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 18 a 21, que diz assim, 18 a 23, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, Cristo é de Deus. Quero trazer o tema para vocês. Ninguém engane a si mesmo, né? É uma recomendação porque, infelizmente, as pessoas enganam a si mesmo e enganam os outros. Eu queria destacar os versos 18, o verso de número 21 e o verso de número 23, para compartilhar com todos vocês. Em primeiro lugar, ninguém engane a si mesmo, verso 18. Estas foram palavras dirigidas aos coríntios, que viveu um momento de dissensão na formação de grupos discordantes naquela igreja, que manifestavam as tendências como acontece em nossos dias, que tem surgido líderes tendenciosos que se agarram em coisas duvidosas e fruto de questionamentos que não trazem harmonia, não trazem comunhão dos fiéis e crescimento do anúncio do Evangelho. Infelizmente, esses estão aí de plantão para fazer isso. Muitos dos quais exercem oportunidades e aproveitam para pensar e desejar que os seus próprios pensamentos e entendimento possa fazer no lugar de Cristo, da igreja, do Senhor, do corpo de Cristo, que além de ter a batalha espiritual e ainda luta com esse fogo amigo. Amigo, eu diria assim, não é, né? Mas há pessoas que se fazem de amigos, que se fazem de crentes, líderes, estão dentro da igreja, gerando todo esse tipo, né? Tentando atingir a obra de Deus e trazer, amados, e não trazer paz para o coração do povo de Deus. Infelizmente, essas pessoas estão no meio. Olha, eu diria para você que a igreja estará sempre tendo que se defender dos percalços do inimigo que se encontra dentro de casa, que não para de procurar prejudicar os que estão fazendo a obra
de Deus. Então, em primeiro lugar, vamos ver isso aí, que ninguém se engane. Pois é, acho até que se engana, mas é bom parar, né, para ver as coisas ruins que faz. O segundo verso que eu quero destacar aqui nesse texto de 1 Coríntios é o verso 21. Ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. É aqui que Paulo diz. Não podemos deixar de entender os corintianos que participavam ali no meio da igreja de tantas discordâncias, de tantos grupos. Eram 4, né? Estes participantes da igreja de Coríntios, que se projetaram em procurar ser um dominador dos outros, né? Vários dominadores, eram 4 grupos, né? Eles que sempre manifestavam no momento da vaidade dessas pessoas, entre aspas, líderes, para levantar e gerar dificuldades no meio da igreja, tumultuando assim, e sempre com muita disposição, eles se arvoravam para dominar e se portarem como vencedores em suas ações negativas que eles traziam para a igreja do Senhor Jesus, né? Isso aí que Paulo viu lá em Corinto e que nós estamos vendo e que ao longo do tempo tem acontecido, né? Infelizmente, amados. E Paulo mandou essa carta e outra advertindo, até diz que outras cartas, advertindo aquele povo, para que todos eles que não era desse caminho, eles precisavam se converter, e fazer a vontade de Deus, não obstacular, mas transmitir o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, e assim todos aqueles que estavam com eles, seus aliciados, para fazer a vontade de Deus e não a vontade desses líderes aí. Em terceiro lugar, o verso 23 diz: vocês são de Cristo. Paulo, ele deixa bem claro, né, para os verdadeiros crentes de Coríntios, que não havia razão para tantas preocupações, né, com esse tipo de gente. Ele tem a sua duração. Pode não ser igual aqueles besourinhos do inverno, né, que bate na luz, bate, não dá uma hora, eles caem morto. Pode demorar um pouco, mas Deus está atento. Esse povo que tinham ali para os corintianos intenções malignas, né? Aventando heresias, leis, legalismos e normas para procurar criar confusão e levar a igreja a parar e não ir em frente. Ou não é o que acontece hoje, o que acontecia lá em Corinto? Exatamente. Bem, os que são de Cristo, eles não podem perder tempo com esse tipo de coisas negativas, porque eles estão sempre na direção de Deus, procurando se fortalecer para ir em frente, para pregar o Evangelho da salvação para os pecadores. Então vamos para os nossos 3 pontos aí, desses 3 versos 18, 21 e 23. O de número 18: ninguém engane
Ninguém engane a si mesmo. Uma exclamação grande de Paulo aí, né? Ninguém engane a si mesmo. O estilo daqueles que não fazem a vontade de Deus, eles findam sendo enganados e engana aqueles que ele alicia no seu grupo, não é? Os que agem na igreja com procedimentos não cristãos, com certeza eles terão grandes decepções, como tiveram os corintianos ali, né? Aqueles líderes que não eram líderes, receberam essa carta forte de Paulo, né? Para eles reagirem, deixar aquela coisa e se voltar para Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, que veio ao mundo e que ninguém é salvo se não for por Ele. Olha, um detalhe importante aqui nesta carta, nesse verso 19, que eu vou ler para você. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Aqui uma chamada de atenção aos corintianos, para eles se comportarem corretamente, agirem como verdadeiros cristãos, com a comunhão de Jesus Cristo, na unidade do corpo de Cristo. É isso, né? Então não enganasse a si mesmo, querer botar os pés pela mão, querer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Bem, o incrédulo, ele, aquele que não está no nosso meio, que não está no nosso meio, está fora da igreja, né? Eles não conseguem enxergar o pecado. O pecado é no singular. O pecado que está dentro dele, que ele traz na natureza humana e não compreende e pensa que os seus desejos próprios é quem deve ser vivido na sua vida e não o desejo de Deus. O incrédulo, no momento que ouve e recebe a palavra de Deus em sua vida, a operação da fé e a regeneração do Espírito Santo, o faz descobrir o engano que a sua vida estava vivendo na incredulidade e o leva a fazer a maior declaração que alguém pode fazer nesta terra. Quando alguém se converte, ele diz assim: creio em Jesus Cristo. Pois é, o incrédulo, quando se converte, ele abandona ele e passa a ter Jesus. E aqueles que já dizem que creram e estão dentro da igreja, perturbando o rapaz. Todo aquele que age enganando a si mesmo, ele também engana aos que ele segue. E como eu disse antes, olha, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão colher o que ele plantou dentro da igreja, gerando confusões. Ele vai. O grande defeito de quem engana a si mesmo, são daqueles que pensam que conhecem Deus, pensam que conhecem Deus, assim, vendo no ponto de vista da sua natureza humana, pensa que conhece Deus, né? Mas Paulo era claro, aqui no verso 20, olha o que Paulo diz, no verso 20: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Bem, Paulo estava chamando atenção para os corintianos, eu chamo atenção aqui para a nossa igreja. Olha, não vão dar lugar a essas coisas fúteis, desnecessárias, que o tempo todo procura trazer constrangimento, levar sofrimento para o seu próximo, atingindo o seu emocional, que é aviltado por aqueles que levantam dardos inflamados para atingir o irmão.
É o desejo que as pessoas que enganam-se a si mesmo desejam fazer com o seu irmão, do corpo de Cristo, né? Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para o verso 21, que diz assim: ninguém se glorie nos homens. O que é que o homem tem? Nada, zero. Às vezes eu não gosto de preparar livros, estudos. Eu admiro muito quem cita homens, fulano, não sei quem. E aí eu li um livro de um teólogo aí, eu de propósito, o livro tinha 180 páginas. Eu tirei o que tinha bíblico e até o pensamento sobre o bíblico, mas tirei o que não era bíblico, só do pensamento desses teólogos. Rapaz, deu 60%, não é? Fora, completamente fora, infelizmente. Olha, os corintianos certamente estavam entre si, julgando os irmãos contrários aos que tinham um entendimento divergente, diferente, que todo mundo acompanhasse ele, por causa de coisas discutíveis. E Paulo então adverte para este perigo que ameaça o julgamento, não é? E julgando de forma antecipada, cheio de coisas ruins, que traz descontentamento e prejudica o bom andamento da igreja. Infelizmente, eu estou falando isso aqui porque eu estou estudando essa carta de 1 Coríntios na escola dominical e esse estudo aqui é o de número 10, certo? Então nós estamos estudando a palavra de Deus, não estou tendo nenhuma reação própria. Olha, eu queria dizer a você o seguinte: as vontades humanas, elas não têm veredicto final, não tem, né? Um depois vem derruba o que o outro fez e assim por diante. Então não há como ter finalidade em coisas discutíveis. O homem é falho e somente em Deus deve ser depositado a confiança para ele poder eliminar todos os momentos que acontecem constrangedores e duvidosos na carreira da nossa fé. O grande erro do homem é fazer a sua vontade e não a vontade de Deus em sua vida. Esse é o grande erro, defeito do homem. Eu diria que isto é muito perigoso, amado, quando se trata de soluções de problemas e abandono em busca da vontade de Deus e se deixar levar por pessoas que se enganam a si mesmo e enganam os outros ao seu redor. Está com ele, mas não está com Deus. Está no entendimento dos homens e não no entendimento da vontade de Deus. E as consequências são grandes, que virão mais na frente. As consequências serão no futuro desagradáveis. E Paulo aqui, ele chama atenção, né? E ele fala aos Colossenses o seguinte, né? Colossenses 2:8, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-lo com sua filosofia e vãs sutilezas, né? Isso que eu estou falando aqui, sutilezas, né? Com vãs filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, a tradição, a lei, as coisas que o homem faz, né? Conforme o rudimento do mundo, e não segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Olha, não estamos tratando do pecador vitimado pelo pecado da natureza humana, descrente que está fora da igreja. Eu estou tratando aqui desses, entre aspas, crentes que estão no meio, estão participando da igreja
e vive, amados, procurando polemizar, criar problemas, emperrar a igreja e tantas coisas, que muitas vezes chega a impor a sua vontade. Impor a sua vontade. Não a vontade de Deus. Muitas vezes são líderes que estão à frente como se fosse o tal. Essas pessoas estão à frente, né? Isso é muito triste, amado. Essas pessoas se vangloriam nos homens e não em Deus. Eles utilizam todos os meios e até para defender as suas teses nos grupos dissidentes, eles aludem à palavra de Deus para fazer colocações soltas, que é para ele, sabe? Mas aí ele dá para os outros, ele fala para ele, mas a Bíblia fala para ele de forma dura, mas ele joga para os outros. Deus vai julgar, assim, é para ele e Deus vai julgar ele, né? Eu não tenho dúvida disso. É o que diz a palavra de Deus, amado, né? Olha, Deus que vem para aquilo que Paulo disse, né? Paulo, ele procurou eliminar esses erros, esses grupos, né, que disseminavam as coisas erradas, e procurou disseminar, tirar, eliminar, chamar a ordem aqueles grupos para eles. Tem coisa mais importante na frente, que é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então é muitíssimo importante, né, que a igreja esteja extremamente preparada, né, para isso aí. Então, em terceiro e último lugar, o verso de número 23, que diz: vocês são de Cristo. Epa, agora aqui é diferente. Paulo está dizendo: vocês são de Cristo, porque em cada grupo de 4, que tinha 50 pessoas em cada grupo, uns 15 ou 20 ou 30 eram de Cristo, ou 40. Vocês são de Cristo. Era o que Paulo está dizendo ali aos Coríntios. Ser de Jesus são todos aqueles que foram comprados pelo preço pago na cruz do Calvário. Ele quitou a dívida do homem pecador, perdoando a todos que creram nele. Ele perdoou na cruz do Calvário para que pudéssemos desfrutar desse perdão que habilita o crente a viver nesta terra, a garantia dos cuidados de Deus, mesmo que parta desta vida para o céu, com a experiência de poder descansar em Deus, né? Descansar em Deus, saber que todos ressuscitarão e virão com o Senhor Jesus nos ares, naquele grande encontro que haveremos de ter, né? Quando a trombeta tocar, os que vêm com Jesus do céu ressuscitados e os que estão na terra, que passam pelo processo, né, daquela transformação, se encontrarão, e todos então irão para o vale de Jeosafá, irão para o lugar do tribunal de Cristo. Que coisa fantástica, né? Vocês são de Cristo, pense nisso. Viver bem aqui na terra e não ruim. Viver aqui na terra a certeza que está com Deus, que não está desagradando a Ele. Olha, todos aqueles que são, ou que dão prioridade a Deus em sua vida, de anunciar o reino de Deus, o Evangelho para os perdidos pecadores, tem também a mesma oportunidade, né, de poder desfrutar desses cuidados maravilhosos de Deus. Olha, quantos dons, quantos talentos de Deus tem dado para os crentes, para os corintianos, né? É isso aí, que estava ali travando uma obra de Deus, e Paulo vai destravar, mandando aquelas cartas maravilhosas para que eles deixassem de se envolver com futilidade, com coisas que atingem o irmão, com querelas, com confusões, né? Muito pelo contrário, para se envolver com o que é melhor, o melhor de Deus,
envolver-se com o melhor de Deus e não perder tempo com tantas futilidades, com tantas bobagens que trazem tantas maldades para o corpo de Cristo. Eu sou presbiteriano e estou há muitos anos nos nossos conselhos. Eu tenho visto querelas terminar o julgamento no outro dia, a lei substituiu aquela. Porque são coisas dos homens, o entendimento dos homens, o entendimento dos homens. Vamos para o entendimento de Deus, vamos para o amor de Cristo, vamos viver uma vida pensando na obra do mistério de Cristo, o Evangelho, para pregar a salvação para os homens. Vamos pensar nisso, né? E deixar de lado essas coisas que não têm muito valor. Os crentes não têm tempo para perder, né? Não tem. Ele deve ser grato a Deus pelas bênçãos, devemos cessar e não devemos cessar de agradecer o tempo todo a Deus, né, pelo seu amor, e aí procurar praticá-lo, tudo isso na vida de um salvo que ganhou a vida eterna gratuitamente pelo Senhor Jesus. Nós precisamos praticar isso. Olha, o cristão não deve deixar de ocupar os seus pensamentos e as suas atitudes somente para Deus. É isso que o cristão deve fazer. O cristão tem tudo para dar lugar, a Deus, e não as coisas do mundo como tem sido feito, né? Porque o mundo afasta o homem de Deus. Por mais importante e sábio aos olhos do mundo, o crente deve se abster de tudo neste mundo que um dia vai se acabar, mas o Evangelho é o Evangelho eterno. Ele cessa quando Jesus vier. Aí acabou, não tem mais chance, acabou-se. Ele, no fim dos tempos, o Evangelho se acaba. Então é agora, nós temos que remir o tempo, nós temos que pregar o Evangelho do Senhor Jesus, que é a vitória final dos crentes, né? E Paulo, ele dizia aos Romanos, capítulo 11, verso de número 36, porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória seja. Amém? É isso aí, meus queridos. Eu quero concluir. Olha, ninguém ganha de si mesmo, certo? Não passe da conta nesta vida e tenha cuidado e não se engane com você mesmo. Abra a mão dos seus desejos e vontades e evite buscar constrangimentos para o seu próximo. Em segundo lugar, ninguém se glorie nos homens. Não olhe com os seus olhos, não se ache como os homens, mas encontre apenas o Senhor Jesus e siga os seus passos. Os corintianos foram advertidos por Paulo, porque eles estavam se gloriando aos homens, por isso que ele disse isso, e não a Deus. Então que você se glorie de Deus. E por último, vocês são de Cristo. É isso o nosso objetivo maior. O crente é do Senhor Jesus, e somente a ele deve ser dada toda atenção, né? Ele levou o homem a ser perdoado, a ser livrado da morte eterna. Então, abra o seu coração, anule você e coloque Deus na sua vida, que Ele nos abençoe. Amém.